Aquilo que você nega se repete em sua vida. Como foi a nossa primeira fase desse processo? Eu fico tão admirada como as coisas se encaixam, sabe? Como o que nós sentimos agora na fase adulta está intimamente ligada com aquilo que nós já sentimos na fase da infância. Tem uma frase que eu sempre falo: você só sabe que abacate é verde porque um dia alguém te ensinou. Então, se você sente angústia, tristeza, raiva, desânimo, procrastinação, em algum momento isso se instalou em sua mente. Mas se instalou através de quê? Através de uma experiência. E na maioria das vezes é uma experiência conflitante, no qual não foi processada, porque era uma criança. E a criança, ela não tinha recursos para processar aquela experiência. E ao olhar para essa explicação, entendendo essa explicação, ao olhar para a história da Eliana, ela traz algumas falas já no primeiro momento, que isso para o método TPM é a nossa anamnese. Então, lá no primeiro momento, ela já traz assim, ó, primeiro, ela é a terceira filha. E de meninas, né? Então, ela teve a primeira irmã, a mais velha, depois veio a do meio e ela é a terceira. Quando a gente olha para essa história assim, sem perguntar, o que você já imagina? Um casal que tem a primeira filha, depois tem a segunda filha e tem a terceira filha. O que você pensa? Ah, que eles esperavam um menino no segundo filho? Isso é a probabilidade, né? A probabilidade é essa desse desejo, porque tá lá no inconsciente coletivo na verdade, o inconsciente coletivo é primeiro o menino, que é o que vai ajudar o papai antigamente, né, na roça, depois vem a menina, e assim é o casal, né? Ah, eu tenho vontade de ter um casal. Pois bem, mas nem sempre isso acontece e existe uma consequência nessa expectativa diante da criança. E no caso da Eliana, já tem muitas respostas aqui para a gente entender um pouco desse perfil dela. Ela não gosta de mostrar vulnerabilidade, ela é aquela da ação, de fazer acontecer. Eu sou daquela, eu posso estar quebrada, mas eu vou até o fim. Se eu subir no barco, eu atravesso o rio. Ela fala assim que ela sempre foi briguenta, né? Então ela é de movimento, ela é de ação, de ousadia. E ali ela traz a terceira filha e a relação com o pai e com a mãe. Com o papai ela fala assim, ó, grudada, ela era grudada do papai. Ela era grudada com o papai. O papai dela era o pedreiro, fala dela. O papai dela era o pedreiro e ela era a servente. Eu e o papai, e que nem ele brincava, ele era o pedreiro, eu era a servente. Aonde o papai ia, eu estava junto. Quando os dois se separaram, eu fiquei muito triste com a separação, porque minha mãe me levou com ela, porque eu não queria ir com a mamãe, eu queria ficar com o papai. O papai dela a criou como um menino. Então, quando a gente olha para essa fala, a gente já tem algumas possibilidades. E a gente, é claro, a gente anota todas as falas que nos chamam a atenção. Quanto mais repertório nós temos como terapeuta, mais cada fala vai fazendo sentido, porque é exatamente pegando peças em cada fala e nós vamos montando o quebra-cabeça. Mas na maioria das vezes a gente tem já em nossa mente possibilidades. Então ela traz aqui, ó, fala ódio, que hoje ela sente muito, raiva. Então a dor principal, a dor central dela hoje é o medo, é o excesso de medo. Mas o que ela fala? Que ela também tem muita raiva. O medo pode se transformar em raiva, sabia disso? Sim. A pessoa que tem dificuldade em expressar o medo, né, de expressar sua vulnerabilidade, o que ela faz? Ela transforma o medo em raiva, porque é melhor atacar, mostrar que ela é forte, do que mostrar sua vulnerabilidade. Então, no medo pode existir também um ataque, e muitas vezes sem perceber. Sabe aquele cachorrinho que está machucado? Ferido e também está aí uma pessoa ferida, machucada, mas que não se permite ser cuidada ou que tem medo de ser cuidada, porque já sofreu muito, já se decepcionou muito, é igual o cachorrinho, está lá ferido e machucado. Você vai pegar um cachorrinho machucado? Eu já passei por isso. Eu fui
pegar um cachorrinho que estava na chuva estava machucado. Na hora que eu peguei ele me mordeu, mas ele já estava ferido, ele estava com dor. Então a forma que ele tinha era a agressão, para se proteger, é uma forma de proteção. Então a raiva é uma forma de proteção. Ela trouxe muito isso, né. Ela tem muito medo da chuva, então ela falou muito do medo, 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 e esse medo só acontece dentro da casa dela. O meu medo da chuva não é aqui. Aqui pode formar o maior vendaval que for, a chuva que vier, os relâmpagos que vier, eu vou ficar sentada com você aqui conversando. É dentro da minha casa. Mas tem alguns pontos aqui que eu vou falar com vocês depois, que é claro, eu preciso entender melhor essa história. Eu acabei de começar a escutar essa história. Aí ela traz já uma experiência que associa com o medo da chuva, que ela tinha 6 anos de idade e a casa dela não tinha janela, e tinha uma lona. E aí a mãe dela pede para levantar a lona. Então ali naquele momento que estava chovendo muito, ela teve uma experiência e ela sentiu muito medo, tá. Ela trouxe também a questão de traição. Traição, eu tinha sido traída. Então, algumas falas ela trouxe aqui, que depois a gente foi entendendo de onde vinha esse sentimento. Ela tem uma cena que ela abandonou a sua família, ela sumiu, essa é a fala. E se vocês forem perceber, olhar para a fala do vídeo dela que ela me enviou, ela fala assim, ó: "E tem momento que eu tenho vontade de sumir". Vou colocar essa fala para vocês acessarem a repetição de palavras. Que é uma pressão tão grande dentro do peito, assim, que tem hora que eu tenho vontade de sumir, eu quero sair andando e não voltar mais. Então a gente sempre foca em palavras repetitivas ali no momento que a nossa cliente, ela está falando sobre a sua dor. Então ela fala assim: "Ó, eu tenho vontade de sumir". Aí ela fala novamente aqui, ela repete que ela tem vontade de sumir, sair andando, desaparecer. Então são falas que é importante a gente olhar o que está por trás dessa necessidade de sumir. Lá no momento que a gente olha para a criança dela, que ela fala da mãe, né, o que ela desejava, qual era a vontade dela. Tem uma técnica que a gente faz, que a gente dá voz para essa criança. Como essa criança se sentiu lá na infância mesmo, não na fase adulta, lá na infância, o que que ela sentia. Aí tem uma parte assim, o que que ela não gostava que o papai dela brigava. Qual era o desejo dela? Qual é o desejo da criança? Ela fala assim: "Ó, eu queria sumir". É isso que ela traz. Olha a repetição na fase adulta, eu queria sumir. Aí ela fala dos desejos dessa criança. Hoje, na fase adulta, é uma mulher forte, determinada, autossuficiente, né. Mas e os desejos dessa criança que está lá dentro dela e que ela não consegue expressar, porque ela não pode mostrar vulnerabilidade, e aí a gente vai associando. Foi criada como menino, aí tem todo lá o padrão que ela tinha para chamar a atenção do papai, porque na verdade quem queria um menino é o papai. Então são várias informações e vocês vão entendendo ao longo da fala dela aqui e também da minha explicação aqui, tá. Depois teve uma experiência onde ela acessou as necessidades da sua mãe, o como a sua mãe sentiu lá na infância. Tem uma fala da mãe dela que ela acessou, o desejo de sumir. Ou seja, a mãe dela também tinha esse padrão, carregava esse padrão. Ela vem repetindo um padrão da mãe. E é tão interessante a dificuldade na relação da mãe, a necessidade de chamar a atenção do pai, mas ela repete muito o padrão da mãe. Muito padrão da mãe. É negar. Aquilo que você nega se repete em sua vida. Tudo o que você nega vai se repetir. E quando a gente tem uma negação, pode entender que tem um conflito. Quando a gente vai olhar para isso, tem um conflito. Então, ela traz esse padrão ali claro e ela conseguiu identificar isso. É ela que consegue se identificar. Eu sou apenas um instrumento. Todo o processo que o método TPM proporciona é através de estímulos.
né, é um processo, eu vou trazendo estímulo para ela trazer essas informações que nós precisamos olhar, que nós precisamos acessar. Um outro ponto aqui, olha a questão da necessidade de ser vista pelo pai. Ela queria proporcionar amor para o pai, mas ela achou que ela era pouco, mas ela já tinha feito o seu melhor, porque ela já proporcionava muito amor e carinho para o pai, só que o pai não retribuía. Não conseguia retribuir, só que ela viu o pai como algo bom, diferente da mãe, mas pela necessidade de ser amada, de ser vista, de ser acolhida pelo pai. Então ela já traz, assim, muitas informações para a gente entender. Ela traz uma cena de quando ela fazia xixi na cama, e ela fez xixi na cama por muito tempo. Então ela traz essa cena da raiva na relação com a mãe, porque a mãe dela, esfregava o lençol no rosto dela. Então tem a raiva aqui, uma raiva, porque foram muitas vezes. Olha a raiva em excesso aqui. Então, várias experiências sentindo raiva, 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 e ela ali, eh, guardando, porque é uma criança, não consegue expressar da forma que deveria expressar, né, e ela foi guardando, guardando esse excesso de raiva. E hoje essa raiva ela é acionada por vários momentos. Ela fala em um momento lá, que às vezes ela tem vontade de matar alguém, assim, ela fala, até como ela gostaria de fazer, isso, porque é tanta raiva que ela precisa expressar. E nós vamos expressar essa raiva, nos próximos momentos aqui, mas só para vocês entenderem como está tudo ligado. A fase adulta é apenas um reflexo de tudo que você viu, ouviu e sentiu na sua infância. Você aprendeu a ser assim. Você foi treinada a ser assim. Você foi, desenvolvida. Você teve que se moldar a seu ambiente por necessidade. Isso é um ponto importante. Foi necessário. Foi necessário você se tornar assim, por isso que agora você precisa se acolher. Por isso que agora eu preciso ajudar a Eliana a se acolher, a compreender que ela precisou se adaptar ao meio. E, claro, vocês vão ter acesso a todo esse processo aqui, e eu acredito que já está fazendo sentido aí para você. E uma linda história espera por nós e principalmente uma história ser acolhida, uma criança ser amada e amparada e protegida. Esse é o objetivo principal, é proporcionar amparo, amor, atenção, suprir as necessidades de uma criança. Após essa mulher, né, depois que essa mulher cresceu, uma frase que eu falo: "Eu precisei crescer para cuidar de mim mesma". A Eliana precisou crescer para cuidar de si mesma. E a forma como ela se sente hoje é exatamente a forma como ela se sentia um dia lá na infância.